Bom dia a todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preparou esta quarta-feira, né? Esse dia 6 de maio de 2026, para sua honra e glória, né? Você que não convidou ainda, vá até o grupo, convide mais pessoas para estar conosco nesta manhã, né? Ouvindo a palavra do Senhor, pegando o maná desta manhã abençoado, né? Que o Senhor já preparou para nós. Vamos início profetizando sobre a vida de cada um de nós, né? Essas palavras abençoadas do Salmo 91. Acompanhe aí na sua Bíblia conosco. Sobre a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus por essa palavra abençoada, né? Este salmo que profetiza, né? Já desde o início, né, que estamos, né, na sombra do Altíssimo, estamos guardados pelo Senhor, né. Queria convidar a pastora Josiane para estar fazendo o louvor desta manhã, né, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Vou estar adorando ao Senhor, né? Porque, pois, Ele é o único digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Em nome de Jesus. Louvor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus,
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, digno de louvor, eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que louvor maravilhoso, né? Invade os nossos corações e nos enche, né? Do amor de Deus, sim, que é imenso por nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, pastor Josiane, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Queria convidar a Keila para estar fazendo a oração inicial. Keila, não sei se está disponível, né? Orar hoje a palavra está com a pastora Aline, né? Não sei se tu pode estar começando a oração. A Keila? Eu acho que a Keila não pode. Elisângela, está disponível? Pode fazer a oração inicial pela pastora Aline nessa manhã de hoje? Amém. Glória a Senhor Deus. Jesus, irmãs, bom dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, Pai, no qual o Senhor, meu Pai, nos proporcionou nesta manhã, Senhor. O Senhor vinha, meu Pai amado, falar conosco, Pai. Nós estejamos, meu Pai amado, com nossos corações, Pai, abertos, Pai, a ouvir, meu Pai amado, aquilo, meu Pai. O Senhor já colocou, meu Pai, no coração da pastora Aline, Senhor. Esteja com ela, Pai Santo, a guiando, a direcionando, meu Pai, tomando o seu ministério, Pai, dia após dia, tomando o seu lar, sua família, Jesus. Toma nas tuas mãos as suas petições, meu Pai, as suas intercessões, meu Pai. Só vinha, meu Pai amado, agir, Senhor, sobre as suas causas, meu Pai, sobre a sua saúde, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Esteja, meu Pai amado, com toda a sua casa, Pai, com toda a sua família e parentela, meu Pai amado, repreendendo e dissipando, Pai, todo o mal, Senhor. E que nós estejamos aqui, meu Pai amado, com nossos corações, Pai, quebrantados, Pai, para estar, meu Pai amado, a ouvir e praticar, meu Pai, tudo aquilo que vamos, meu Pai, aprender de Ti nesta manhã, Senhor. Assim eu louvo e agradeço, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Elisângela, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Pastora Aline, 20 minutinhos aí para a senhora transbordar o que o senhor já colocou no seu coração, certo? Depois, se a senhora puder também, no final, já está fazendo a oração final, né? E a pastora Analia dá a benção apostólica, tá bem? Em nome de Jesus. Puder também já deixar de início já o tema para nós e o versículo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Paz seja convosco. Shalom. Paz do Senhor. A nossa mensagem hoje, o tema é o vaso e a graça do oleiro. A nossa mensagem bíblica está em Jeremias, o capítulo 18, versículos de 1 ao 6. Você que acompanha, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro?
Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. Essa passagem, amados, ela é muito conhecida, já foi muito pregada, você com certeza já ouviu muitos estudos, com certeza você já ouviu tantas coisas a respeito. E por que que o Senhor insiste com a sua igreja? Por que que há repetições de temas, muitas vezes, de mensagens? O Senhor, quando Ele quer fazer, Ele nos trata dessa forma. Lembra do apóstolo Paulo, que enviou, né, a primeira carta aos Coríntios e teve que mandar a segunda carta aos Coríntios, né? Assim, o Senhor, Ele insiste conosco porque algo Ele tem para derramar sobre nós. Então, hoje nós vamos falar sobre este tema, né? Como nós vimos aqui na palavra do Senhor, Deus envia Jeremias à casa do oleiro para lhe dar uma lição visual. Interessante é que, ainda hoje, por mais que nós venhamos declarar que o justo viverá pela fé, e que pela fé as coisas que não existem passam a existir, mas como seres humanos, nós gostamos de coisas palpáveis, nós gostamos de ver para crer. Muitas vezes, quando nós vemos, a nossa fé aumenta muito mais, né? Então, assim, Deus sabe, Deus conhece os nossos corações. Então, ele queria que Jeremias visse, ele queria, se realmente o Senhor queria que Jeremias visualizasse aquilo que ele queria passar para ele, era porque no seu coração ele ainda não estava crendo da maneira que deveria, né? Então Deus ele queria ensinar de uma forma mais direta, mais prática, e assim é conosco no nosso dia a dia, né? O cenário ali era a casa do oleiro. E no momento, lá no versículo 4, diz como o vaso de barro que ele fazia se estragou em sua mão. Muitas vezes nós achamos, né, que quando nós entregamos as coisas nas mãos de Deus e não dá certo, nós muitas vezes nos decepcionamos, né? Às vezes nós falhamos, pecamos e achamos que o Senhor nos descarta, o Senhor se afasta de nós, o Senhor vira as costas para nós. Quando a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, né? Ele não quer dizer que o Senhor te abandona, que o Senhor te descarta, não. Somos nós quem pecamos, somos nós quem nos afastamos, mas nós nunca saímos das mãos do Senhor. Isso é interessante, como o Senhor nos revela nessa manhã, que por mais que a gente se quebre, por mais que as situações venham para nos quebrar, ainda assim nós não deixamos de estar nas mãos do Senhor, que é o nosso oleiro, né? Muitas vezes nós achamos isso, por quê? Porque o mundo hoje ele vive uma inversão de valores. Pessoas procuram consertar, remendar o objeto que se quebrou e descartam pessoas. Você já prestou atenção nisso? Que ultimamente o curso do mundo tem sido assim. Pessoas são descartadas como objetos. Mas o interessante é quando o Senhor ensina para Jeremias, né, no momento que o vaso quebra ali, que o vaso não dá certo, que o vaso se desfaz, se estragou, diz a palavra do Senhor, mas ele estragou nas mãos do oleiro. Preste atenção nisso nessa manhã. Nós sabemos que o barro em si, ele não tem um valor alto, né? O barro, ele por si só, ele é simples, ele é barato, né? O que dá valor, então, ao barro? É a mão que o molda, é o Senhor quem nos dá valor. É essa mão maravilhosa do Senhor, que no momento que nós somos quebrados, Ele nos refaz. Isso é tão maravilhoso. É. A matéria-prima, o barro, que somos nós, sem Deus não temos valor. Nós, sem o Espírito Santo, somos cruéis.
O ser humano sem a presença de Deus realmente não tem aquele valor para o mundo, mas para o Senhor. Ele vem, quando ele derrama o Espírito dele, tudo muda, tudo se transforma. Note que o vaso se quebrou em suas mãos. Ou seja, mesmo quando você e eu falhamos, passamos por crise, né, não deixamos de estar nas mãos do Senhor, como eu falei, sabe? Você se quebrou quando ainda estava sob o cuidado de Deus, igual aquele vaso. Muitas vezes, não sei se você acontece aí na sua igreja, na sua congregação, mas às vezes pessoas quando quebram espiritualmente, falham, ou esmorecem na fé, ou desanimam, muitas vezes são descartadas. Vem uma outra geração e assume, sabe, aquela pessoa que antes pregava, sabe, e ganhava muitas almas para Jesus, levava ao batismo, sabe, pessoas que adoravam, louvavam o Senhor com excelência, hoje já não faz mais. Talvez essa pessoa esteja quebrada, talvez essa pessoa seja você, que se acha, não é mais para mim, sabe? É para quem chegou agora, é para pessoa jovem, é para quem está iniciando, é para quem tem profissionalismo, é para quem estuda a letra, é para quem é compositor, para quem é músico, né? Quando você trabalha no Ministério de Louvor e de repente você parou, ou então quando você vê alguém que prega com eloquência, com excelência, e a sua pregação você acha que não é aquela pregação, e diz, não é para mim. Olha só como ele prega, olha como ela prega, não é para mim. Muitas vezes você se quebrou no processo da sua vida. Você se quebrou por uma dificuldade, por uma crise, por um problema, e você está quebrado. Outras vezes, talvez, você esteja bem em muitas áreas da sua vida, mas existe uma que está quebrada, que você ainda não conseguiu refazer por causa do orgulho, sabe? Muitas vezes nós, quando nós ouvimos aquela canção lá de Naamã, a história de Naamã, que diz, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero ser, a gente se coloca diante do Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, assim como o Senhor fez com Naamã, refaz tudo de novo, Senhor, na minha vida. E isso é importante, gente, porque muitas igrejas estão cheias de pessoas, cheias de líderes assumindo encargos por puro orgulho. Por quê? O Espírito Santo saiu dali e a pessoa continua. Por que que muitas pessoas, às vezes, estão revelando coisas que não são reais? Porque o Espírito Santo não está ali. Mas aquela pessoa já foi usada por Deus para revelar muitas coisas. Deus já usou. Só que pelo fato de ser quebrado, não chegou diante de Deus e disse, Senhor, eu estou quebrado. Me refaz. Sabe? Quantas vezes nós olhamos para dentro da palavra e vemos exemplos disso. Quando você olha para Davi, o rei Davi, quantas vezes cometeu pecados, cometeu falhas, pagou por seus erros, mas sempre que ele se chegava ao Senhor, sempre quando ele chegava diante de Deus, havia um quebrantamento real, um arrependimento genuíno. E o Senhor refazia aquele vaso, colocava de pé de novo, derramava unção sobre ele, é isso que ele quer fazer conosco. Mas olhe bem, quando você olha Saul, é diferente. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus saiu de Saul, mas ele continuou mantendo a postura de rei. Ele queria reinar e já não era mais a direção do Senhor. Já era o homem, era a vontade do homem. Quantos estão vivendo no altar dessa forma? Assumindo um papel que ainda não reconheceu que precisa ser refeito, ainda não consegue admitir que está quebrado. Então, hoje o Senhor, ele te pergunta onde você quebrou, em que momento você quebrou. Reconheça isso e peça ao Senhor que ele refaça tudo de novo. Por que que o Senhor não descarta, Não nos descarta como o mundo nos descarta? Porque no mundo, quando alguma coisa quebra, o que você faz? Você se desfaz, você descarta.
Quebrou um objeto na sua casa, você joga, compra outro. E muitas vezes você até que mantém por um tempo, mas se você ganha algo novo, você, não, eu já ganhei um novo, já tenho um novo, eu vou me desfazer desse aqui que está quebrado. É, mas com o Senhor é diferente, porque o Senhor nos ama, porque no reino de Deus o que é quebrado não é descartado, pelo contrário, é refeito. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. O processo de refazer, né? Ou seja, o Senhor, na mensagem, diz que o oleiro, ele tornou a refazer o vaso. Por quê? Porque Deus, ele não desiste do barro que somos nós. Ele jamais vai desistir. Porque as pessoas muitas vezes desistem de nós. Às vezes as pessoas já não querem mais saber de outra pessoa, ou de até mesmo de nós, porque falhamos, porque pecamos, sabe? Somos julgados, somos condenados, mas não se sinta assim, não permita que ninguém ao seu redor se sinta assim, porque o Senhor não despreza o barro, ele pega de novo, né? Ele foca em você, porque ele já viu o projeto final, ele já sabe qual vai ser o teu fim, e ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, ele planejou, ele sabe quem você vai ser lá na frente. Então, ele não desiste do barro, né? O projeto dele é perfeito. Ele não foca em quem você é quebrado, mas em quem você será restaurado. Esse é o foco do Senhor. Ele não nos vê e nem vê as pessoas como nós vemos. A sua visão é de amor, a sua visão é de perdão, é de restauração, é de resgate. O Senhor quer colocar você de pé novamente, né? O vaso para Deus é importante, ou seja, você é importante demais para ser descartado. O oleiro, ele investe em você, investe em nós, né? Ele investe tempo, paciência, mas também ele investe a pressão. Você percebe, talvez você já tenha visto essa cena, né, onde o oleiro coloca numa roda ali o barro e vai moldando. Só que no momento que ele está moldando, ele também pressiona, ele também dá uma pressionada para que tenha o formato perfeito. E muitas vezes nós estamos passando por isso, por problemas, por situações difíceis, por coisas que parecem, situações que parecem que não vão ter fim. É o oleiro te moldando, é o oleiro te preparando para derramar, depois de pronto, depois de refeito, depois de restaurado, derramar da sua unção para ser usado em sua obra, para ser usado para levar o evangelho, para ser usado para ganhar vidas para o reino do Senhor, né? Então, tenha uma certeza que aonde você quebrou, é ali que hoje ele quer entrar com a sua provisão de oleiro, de refazer, mas você precisa reconhecer que necessita disso, porque o resultado final do vaso sempre vai glorificar o nome dele e não a habilidade do vaso, né, do barro. Nós não temos a glória para nós, nós não podemos querer a glória para nós, mas sim o nosso oleiro, é ele quem faz, é ele quem usa, né? Então, o que nós devemos fazer? Nos render à roda do nosso oleiro, né? O barro não pode resistir à mão do mestre, ou seja, o oleiro, para ser refeito, é preciso ser maleável. Como eu falei agora há pouco, é preciso reconhecer que eu errei, é preciso reconhecer que eu preciso, que eu necessito, que eu sou dependente do Senhor, né? Então, nós temos que aceitar o recomeço. Muitas vezes nós não aceitamos porque já fomos brilhantes no passado, já ganhamos tantas almas, já pregamos para tantas pessoas, né? Já louvamos, já adoramos, já fizemos tantas coisas na vida. Mas o Senhor, Ele quer que o seu ministério, que o seu coração, tudo que está em pedaços, seja colocado nas mãos deles. Hoje, nas mãos do Senhor, hoje,
Ele está esperando que você reconheça: Senhor, eu preciso, eu necessito, eis-me aqui. Se for necessário, amassa, né? Se for necessário, me pressiona, mas me refaz para que eu volte a ser, não como eu era antes, mas seja melhor do que eu já fui, para te servir nessa terra. O Senhor, amados, para nós encerrarmos aqui, o Senhor ele não está procurando vasos perfeitos. Ele procura vasos disponíveis, mesmo que tenha sido quebrado, mesmo que tenha sido estraçalhado, mesmo que algo tenha acontecido ali, o Senhor, ele quer moldar novamente. E nunca esqueça, toda vez que você for quebrado, você não deixou de estar nas mãos do oleiro. Ele sempre quer refazer. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não sabemos o dia de amanhã. Hoje estamos aqui ouvindo, falando, nos vendo, mas amanhã, quem sabe? O Senhor nos chama, e acaba o nosso tempo de vida nessa terra. Então, não deixe para amanhã, peça para que o Senhor refaça hoje aquela área quebrada, aquilo que o tempo, que o problema, que a situação quebrou. O Senhor está à sua disposição. Lembre-se disso. Reconheça o seu valor como barro e reconheça o valor do seu oleiro, a saber que ele está pronto para nos refazer a cada momento. Só basta você se colocar, se posicionar diante dele e pedir a ele que faça. Senhor, faça, sabe? Vá para o seu secreto, não precisa que os outros saibam que você está quebrado, não, sabe? Se achegue a alguém que possa lhe ajudar nesse momento, né? Que possa orar com você se você não tem forças, porque o Senhor, ele tem prazer em tomar os seus barros em suas mãos e refazer, né, o que se quebrou, que somos nós, que somos os seus vasos, que ele quer usar para a sua honra e para a sua glória, e que assim seja em nossas vidas. Que essa mensagem permaneça no seu coração como uma pérola preciosa, para que você possa não somente viver, praticar, mas que possa levar a muitos que estão quebrados, que não estão reconhecendo que estão quebrados, mas que pensam que estão de pé, né? Mas o Senhor, ele conhece o coração, ele sonda o coração e sabe do que precisamos. Então, que Deus os abençoe grandemente nessa manhã. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Um bom dia a todos. A oração, pastora. Isso. E a pastora Ana Lia faz a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Havia esquecido. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai majestoso, nós lemos a tua palavra, nós aprendemos mais de ti, Senhor, neste dia. Nós somos gratos a ti, Pai, porque em algum momento, Senhor, todos nós fomos quebrados pelo tempo, pelas oportunidades que não aproveitamos, pelos problemas, pelas situações adversas, Pai. Nós pedimos ao Senhor que o sonda e conhece os nossos corações. Vá agora, Senhor, naquela área que tanto necessitamos ser refeitos, ser novamente tocados, transformados por Ti, Pai Santo. Que todo aquele que está aqui ouvindo essa palavra, Pai, seja renovado pelo Senhor. Que assim seja na vida de cada um, Pai, de cada familiar. Aquele, meu Deus, que ainda não reconhece, que venha reconhecer que só o Senhor é Deus. Aquele vaso que talvez esteja em meio à família, Pai, que muitas vezes a gente diz que não tem jeito, que se quebrou e ali está, e ali vai ficar. Não, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais, além do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então, nós entregamos em tuas mãos, Santo Deus. Oramos, meu Deus, te apresentando a presente de Deus, Santo Pai, que faz e que está comemorando mais um ano de vida, Pai. Quantas vezes no decorrer desse tempo, desse processo, o Senhor
teve que refazer ideias, teve que ajudar, teve que dar o suporte necessário. Pai, muito obrigado por manter de pé esta empresa, pela oportunidade de estarmos aqui nesse devocional, por todos aqueles, meu Deus, que são responsáveis por ele, que estão à frente. Dai, meu Deus, sabedoria, saúde, mantém, Senhor, esses vasos sempre, Pai, refeitos, cheios da tua unção, Pai, para que do nosso interior, como diz a tua palavra, venha fluir rios de águas vivas a transbordar na vida de muitos. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a senhora, pastor, em nome de Jesus, sua família, o seu ministério. Glória a Deus pela sua vida. Louva ao Senhor, em nome de Jesus. Pastora Analia, pode dar a bênção apostólica, em nome de Jesus? Amém, amém. Graças a Deus. Coloque a sua mão em forma de receber. Que palavra, né? Que Deus esteja abençoando. Que a graça de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo e a presença do nosso amado Jesus esteja com cada um, desde agora e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a oportunidade de nesta manhã estar na presença do Senhor, né? Fica a nossa gratidão também a presente de Deus aí, 11 anos de história, né? Que Deus continue abençoando cada um dos colaboradores, os fundadores, o Jean, a sua família, o seu Edileno, todos que fazem parte desta grande corrente que Deus nos uniu, né? Através de um único propósito, né? Em nome de Jesus, né? Fiquem na paz do Senhor, tenham uma quarta-feira aí cheia da graça de Deus e deixe o Senhor te moldar. Deixe o Senhor direcionar os teus caminhos e te dar um novo começo, né? Como diz a pastora Amália, o ontem já foi, né? Viva o hoje, que o amanhã pertence ao Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Amanhã tem mais devocional, esperamos vocês aqui. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Em Jesus. Amém. Obrigada a todos. E Deus abençoe. abençoado para todas também. Amém. Glória a Deus.